quádruplo o prazo para contestar e em dobro para recorrer quando a parte for a Fazenda Pública ou o Ministério Público. Elas possuem, portanto, a prerrogativa de prazos processuais mais dilatados, mais alargados. Quinta característica: seus bens são considerados bens públicos. Com isso, existe a impossibilidade de execução sobre esses bens. Da mesma forma, todos os bens são insuscetíveis de uso capião e também não podem ser objeto de direito real de garantia. Sexta característica: elas têm imunidade em relação aos impostos. De acordo com o artigo 150, inciso 6, a linha A da Constituição Federal, é vedada a cobrança de impostos sobre os bens, renda ou serviços das autarquias. Elas têm, portanto, o privilégio da imunidade em relação aos impostos. Sétimo item: responsabilidade direta das autarquias e subsidiária do Estado pela solvência das suas obrigações. Isso significa que as autarquias, por serem sujeitos de direitos e obrigações e por terem, portanto, patrimônio próprio, respondem por suas próprias dívidas e obrigações contraídas. Somente quando se esgotarem os recursos é que nascerá a responsabilidade do Estado, que é, portanto, subsidiária em relação a essa entidade. Ou seja, a administração direta somente poderá ser acionada depois de exauridos todos os recursos da autarquia. Oitavo, elas não se submetem ao regime falimentar. Claro, as autarquias, por serem pessoas jurídicas de direito público, prestadoras de serviços públicos, não estão sujeitas à falência, até porque nem realizam atos de comércio. Nono, em relação ao teto remuneratório, vocês vão melhor ver isso na matéria referente aos agentes públicos, mas vamos adiantar só uma pequena parte. Os servidores públicos da administração direta, das autarquias e das fundações não podem receber remuneração ou subsídio maior do que aquele que é pago aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o teto é o vencimento dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Décimo, competência para julgar as ações de que seja parte. Muito bem. Em relação a uma autarquia federal, claro, é da Justiça Federal a competência para julgar as ações em que são partes, portanto, todas as autarquias federais. Isso está disposto no artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal. Vistas essas características das autarquias, passemos então ao estudo da outra entidade da administração indireta, que é a fundação pública. As fundações públicas são pessoas jurídicas de direito público voltadas à prestação de serviços públicos com capacidade administrativa. De fato, a doutrina majoritária entende que elas são uma espécie de autarquia e se assemelham, portanto, às autarquias. Como exemplos de fundações públicas, podemos destacar o PROCON, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a Fundação Memorial da América Latina. Existem vários outros ainda. É válido mencionar que o Decreto-Lei 200 de 67 define as fundações como pessoas jurídicas de direito privado. No entanto, essa definição foi bastante criticada pela doutrina, principalmente pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que apontou, na realidade, um equívoco cometido pela legislação. Após a Constituição Federal de 88, a maioria da doutrina entende que se trata de pessoa jurídica de direito público. E, nesse sentido, também já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal. Trata-se de um recurso extraordinário, que é o recurso 127489 do Distrito Federal, relator ministro Maurício Correia, publicado no Diário de Justiça do dia 6 de março de 1998. Esclarece o seguinte: embora o artigo 109 da Constituição Federal não se refira expressamente às fundações, o entendimento desta Corte é no sentido de que a finalidade, a origem dos recursos
e o regime administrativo de tutela absoluta, a que por lei está sujeita a entidade, fazem dela espécie do gênero autarquia e, por isso, são jurisdicionadas à Justiça Federal, sem instituídas pelo governo federal. Em tudo, portanto, de acordo com esse entendimento, as fundações se equiparam às autarquias, seja referente ao regime jurídico, seja em relação às garantias e aos privilégios, motivo pelo qual tudo o que se expôs relativo às autarquias vale também para as fundações. No entanto, é importante ressaltarmos que há uma divergência doutrinária, no sentido de que alguns autores entendem ser possível haver fundação de direito privado. Esta é a posição de Maria Silvia Zanella de Pietro. De qualquer forma, todas as fundações governamentais nunca se submetem inteiramente ao direito privado, pois sempre estarão sob a influência do direito público. A autora defende que a fundação privada, perante o poder público, se assemelha às sociedades de economia mista e também se assemelha às empresas públicas, no sentido de que todas elas são entidades públicas com personalidade jurídica de direito privado, com o objetivo de realizar determinadas finalidades que lhe foram estabelecidas por lei. Além disso, submetem-se ao controle do Estado e, por isso mesmo, gozam de autonomia parcial. Não se preocupem muito com alguma questão sobre esse tema, porque se existe uma divergência doutrinária, então significa que as duas posições seriam defensáveis. Acredito que o exame da OAB não vai perguntar especificamente, como até hoje ainda não perguntou, se existe fundação de direito privado ou se há apenas fundação de direito pública instituídas pelo poder público. No entanto, particularmente, tendo em vista as várias disposições da Constituição Federal de 88, que parecem equiparar as fundações às autarquias, recomendaria a posição adotada pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello, no sentido de que as fundações são de direito público. De qualquer forma, na prática, para melhor análise de cada uma das fundações, ou seja, do seu regime jurídico, deve-se observar o que dispõe a lei que as criou, porque lá é que deve vir configurado esse seu regime jurídico. Na próxima aula, vamos abordar as outras entidades da administração indireta, que são as empresas públicas e as sociedades de economia mista, bem como também vamos verificar os institutos trazidos pela reforma administrativa, quando então trataremos das agências executivas, das agências reguladoras, das organizações sociais, da organização da sociedade civil de interesse público, e por entender que é uma matéria relacionada a vários desses institutos, também trataremos da essência dos contratos de gestão. Até lá!